Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Tá aí um desafio mais alto que o céu. Será que vai dar certo botar isso no papel? Código de Processo Civil assim mesmo, no cordel. Acabou a cerimônia, vamos ao que interessa. O assunto é lentidão, problema que estressa. Quando há injustiça, quem sofre tem pressa. Já diziam uma coisa e vovô era menino. A frase repetida igual badalo de sino. Justiça tarda, mas não falha. Tá aí um desatino. A justiça no Brasil tem incômoda fama. Quem precisa de juiz, na pele sente o drama. Até em causa pequena vai uma dinheirama. É um recurso aqui, uma chicana acolá. Um bom tempo passa e eu lhe digo já, uma simples ação fica ao Deus dará. Doutor Tarcísio Soares atua de advogado. Ele abre o verbo, não se faz de rogado. Conta como funciona a rotina do togado. Existe uma fase que é a fase de conhecimento. É o primeiro momento processual, onde se discutem em primeira instância. Nesta fase, existem recursos contra todas as decisões proferidas pelo juiz, que levam ao agravo de instrumento, e no final, quando é proferida a sentença, o recurso de apelação. Ficou aí perdido? Força, você consegue. Mantenha-se atento, encare e não negue. Ainda não acabou, o Tarcísio prossegue. Tem recurso especial extraordinário, onde aí o cabimento já é restrito. Mas mesmo assim ainda tem recursos para fazer com que o tribunal aprecie. Após a decisão dos tribunais estaduais, você tem os recursos especiais extraordinários. Código de Processo Civil, chamado de CPC. Tem papel importante, não deixa a causa à mercê. Ele define como anda a ação sua ou contra você. Processo na área civil pode ser indenização, registro de paternidade ou desapropriação. Você pode cobrar dívida ou pedir reparação. O CPC antigo era de 73. O texto ficou velho, ele passou de vez. Durou 40 anos, não foi só um mês. Diz Ricardo Ferraço, o senador capixaba, se o código passa, é luta que não acaba. Quando a lei caduca, a coisa fica braba. Nos últimos 40 anos em que o nosso código esteve em vigor, pelo menos 66 leis alteraram o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil não é mais capaz de oferecer respostas eficientes às transformações da sociedade. Ele precisava com urgência ser adaptado ao mundo globalizado e aos avanços e às realidades dos dias atuais. Um texto novo em folha foi aprovado no Senado. Era 2014, ano retrasado. Passou antes na Câmara, a Casa do Deputado. E em 2015 veio a última fase. O Diário Oficial publicou o texto base. O CPC renovado não ficou só no quase. Aí foi só esperar. 12 meses de prazo. Passaria um ano, não ia ter atraso. Findou agora em março. Foi esse mesmo caso. Então, caro amigo, a lei está na praça. Melhor é conhecê-la, botar a mão na massa. Esse é o conselho, o bom que é de graça. A partir de agora vai ser deste jeito. Por favor, ouça agora, na certa é proveito. Eis o novo CPC, como ele foi feito.
Fala Walter Pereira, o relator de fato. Eis o seu discurso quando tinha mandato. No plenário do Senado, foi dele o relato. Na vida de quem precisa bater às portas da justiça para resolver seus conflitos, o apelo por mudanças é inquestionável, é um apelo antigo e um apelo sentido. Afinal, só quem é acossado por alguma lesão a direito e precisa de solução sabe o que significa a indefinida espera por uma decisão judicial. E muitas vezes, quando vem muito tardiamente, perde até a serventia. A Maria de Lourdes já é aposentada. Sacou o FGTS e foi numa só tacada. A imobiliária pegou tudo, deu sumiço na bolada. Era a casa própria, o sonho perseguido. Mas a ação emperrou que nem nariz entupido. O advogado dela responde constrangido. Ele tem falado, tá andando, tá lento, a justiça é lenta, tem que esperar. E eu tô esperando. Desse tipo de drama eu lhe participo. Tem um novo CPC pra coisa desse tipo. É reduzir o tempo, é fazer uma lipo. Um grupo de juristas fez o texto inicial. O ministro Luiz Fux comandou até o final. Ele era do STJ, hoje do Supremo Tribunal. Em reunião no Senado, botou dedo na ferida. É preciso nova lei, sem isso não tem saída. Disse mais, acrescentou, mudar faz parte da vida. O enfoque da morosidade judicial não é um enfoque que se possa dirigir ao Poder Judiciário. O processo, ele é moroso exatamente porque nós, juízes, não podemos criar um processo da nossa cabeça. O processo está estabelecido em regras técnicas próprias. Com a mão amarrada, o magistrado fica. Um passo atrás do outro é o que a lei indica. Hora de falar sério, o ministro explica. O juiz é obrigado a cumprir necessariamente aquelas etapas na justa medida em que a própria Constituição Federal determina a obediência ao denominado devido processo legal. O problema se situa exatamente nessas etapas que nós temos que cumprir para alcançarmos a resposta final. Luiz Fux continua, mostrou qual é o nó. É razão atrás da outra, não existe uma só. Para esperar a decisão, haja paciência de Jó. Nós detectamos basicamente 3 grandes obstáculos. Detectamos o excesso de formalidades, o excesso de litigiosidade e o excesso de recursos. Em nenhum país do mundo há tantos recursos quanto no sistema processual brasileiro. Você vai se espantar com o que o ministro fala. É o tal do recurso que a defesa embala. Prepare seu ouvido, tire a criança da sala. Nós chegamos à conclusão que num processo em primeiro grau, nós poderíamos ter 30 recursos. Ora, agora eu não estou nem falando de 1 milhão de ações, estou falando de um processo em primeiro grau com 30 recursos. Qual é o país que pode se desincumbir da prestação da justiça num prazo razoável com 30 recursos? O número é grande, a quantidade bizonha. É tanto processo que você nem sonha. Se fizer comparação, o Brasil passa vergonha. A Suprema Corte Americana, ela julga por ano 90 processos. E os ministros do Superior Tribunal de Justiça recebem por dia 100 processos. Alguma coisa está errada. Volta o ex-senador o Walter Pereira. Alterar o CPC era a medida primeira. Ele disse o que muda, falou da sua maneira. Primeiro, instituindo regras para reduzir a litigiosidade, valorizando a conciliação e a mediação. Depois, suprimindo medidas procrastinatórias ou unificando recursos que hoje se espalham e são decididos um a um, interrompendo o processo.
Chamar monte de gente para deixar a defesa quite. Vai ficar no passado como era o desquite. O número de testemunhas passará a ter limite. Passa a ser limitada em 5 testemunhas, quer para o autor, quer para o réu. Atualmente, o Código de Processo admite até 10 testemunhas, e isso, não raro, tem sido utilizado para protelar o andamento dos processos. Aqui vai o conselho, não é de amigo urso. Quem ganhava tempo apresentando recurso precisa mudar a cabeça e ter outro discurso. São instituídos honorários recursais. O objetivo da regra é remunerar os advogados pelo trabalho adicional em segundo grau. Também no STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e no Supremo Tribunal Federal. Essa regra tem uma outra função, que é uma função de desestimular aqueles recursos que são manejados com objetivo meramente protelatório. E o relator diz mais, fala de porcentagem. Enrolar o processo antes era vantagem. Com o novo código, isso virou bobagem. Se a parte perde em primeiro grau, perde em segundo grau, ela será condenada a pagar a cada recurso a verba adicional, mas tem um limite. Decisão de causas iguais é pra logo, sem rolo. Quem fizer diferente vai achar ouro de tolo. Para Walter Pereira, essa é a cereja do bolo. Fica criado, talvez, um dos mais relevantes ou o mais relevante de todas as mudanças, o chamado incidente para a resolução de causas repetitivas, que certamente vai produzir extraordinários resultados na rapidez dos processos. É só fazer pedido. Essa é a parada. Não precisa repetir, já tem causa julgada. Bota tudo para andar de uma só tacada. A tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem idêntica questão de direito. Ou seja, de uma só vez será possível julgar uma infinidade de processos. O ministro Fux concorda com a tal jurisprudência. Julgar de uma só vez ações de igual ciência. Bota isso no CPC, para ele é inteligência. A regra de que todos são iguais perante a lei pressupõe que todos também sejam iguais perante a justiça, porque o juiz está aplicando a mesma lei. E hoje nós verificamos essa dissintonia. Há casos em que um trabalhador ganha lá o percentual do fundo de garantia, o outro não. Um assinante tem considerado a cobrança da assinatura legítima, o outro não. Mas nem tudo é perfeito, devagar com o andor. É que o novo CPC não teve só louvor, também houve crítica e foi de procurador. Não mude de estação, não perca o embalo. A gente continua depois do intervalo. Voltamos logo logo, é rápido, no instalo. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Como a gente prometeu, foi rápido, não foi? O tempo passou veloz, não deu pra dar nenhum oi. Pra quem fez muita coisa, prometemos dar um boi. O novo CPC é o tema, em cordel, não em prosa. Promessa é dívida, diz a frase famosa. Agora o outro lado, porque nem tudo é rosa. Esse novo código foi trabalho conjunto.
Foram muitas reuniões para discutir o assunto. Procurador, advogado, todo mundo junto. O centro da discussão foi o Senado Federal. A casa fez sua parte na comissão especial. Reuniões de norte a sul, um debate nacional. Advogados do Brasil enviaram representante. O presidente da ordem era o Ofir Cavalcante. Apresentou propostas e seguiu adiante. Apesar dos elogios, ele deu seu sinão. A nova lei só pega com a ajuda do cidadão. É o velho ditado, andorinha só não faz verão. Não será a lei que vai mudar a cultura. A lei ajuda, evidentemente, mas ela não será fundamental para mudar a cultura das pessoas. Por que o cidadão brasileiro hoje procura mais o judiciário? Porque ele tem os seus direitos desrespeitados. Além da consciência que foi adquirida, o cidadão tem o direito de respeitados a todo momento. O presidente da OAB fez a crítica dura. O Estado, logo ele, tem pesada fatura. Não respeita o cidadão e causa amargura. O Estado brasileiro é useiro em vezeiro em desrespeitar os direitos. Temos aí planos econômicos, sequestro de poupanças, empréstimos compulsórios, calote de precatórios, tributação desenfreada. Enfim, hoje, 70% da demanda existente na justiça brasileira é decorrente do desrespeito que os direitos do cidadão vêm sofrendo paulatinamente pelo Estado brasileiro. Magistrados do país também tiveram voz. Paulo Henrique da Silva disparou fala feroz. Punir juiz por atraso não vai ser bom para nós. A estrutura que o Estado disponibiliza para atender essa demanda é totalmente desproporcional ao volume de serviço. Não há juízes nem servidores suficientes para dar conta de todo esse trabalho, o que gera acúmulo de processos em todo o país. Há juízes improdutivos? É claro que há, mas representam, podem ter certeza, uma estrita minoria, que deve ser investigada e punida. A imensa maioria vive angustiada por não conseguir dar conta do acervo de suas unidades. Glaucio Gonçalves, dos juízes federais, falou de intimação e fez alerta, nada mais. Se depender do devedor, a ação anda para trás. Na fase de cumprimento de sentença, a intimação para cumprir a sentença é feita na pessoa do advogado. E o projeto do Código exige que a intimação se faça na pessoa do devedor, quebrando o entendimento já tranquilo do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Então seria bom que a intimação se fizesse na pessoa do advogado, que tem dado um resultado muito satisfativo no andamento dos processos. Os juízes federais queriam outra mudança. O prazo do processo, alertou a liderança. Se contar só dia útil, a causa não avança. Os prazos estão fixados em dias úteis, não em dias corridos. A contagem do prazo apenas nos dias úteis pode levar ao retardamento da solução definitiva do caso. 15 dias, atualmente, passariam a ser 3 semanas, contando que a semana tem 5 dias úteis. Se tiver feriado no meio da semana, ainda os prazos serão aumentados mais ainda. Cada uma das críticas foi ouvida e anotada. O nobre relator reuniu a papelada. O texto foi aprovado e a lei encaminhada. Walter Pereira admitiu, o CPC não é perfeito, mas ninguém duvide, o processo foi direito. Todo mundo foi ouvido e o debate foi no jeito. Articulamos com a Diretoria de Comunicação a criação de uma página específica no sítio do Senado, a fim de receber críticas e sugestões. Realizamos também 10 audiências públicas. Brasília, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Campo Grande e Goiânia foram palco de manifestações de 216 pesquisadores e operadores do direito. Tudo para colher subsídios e aperfeiçoar o texto produzido pela Comissão de Juristas. O
senador disse mais, e bem naquela hora. Chamamos muita gente do começo até agora. Todo mundo foi ouvido, ninguém ficou de fora. Enviamos 209 ofícios às autoridades, pugnando por contribuições e críticas para aperfeiçoar o texto do projeto. Foram endereçadas a todos os senadores, ministros do STF, do STJ, do TST, ministro da Justiça. Encaminhamos também ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a todos os presidentes das seccionais dessa entidade. Enfim, senhor presidente, nenhum segmento deixou de ser conclamado a participar. E o ministro Luiz Fux disse estar animado. O novo processo civil era algo aguardado. Ações de 20 anos vão ser coisa do passado. Em todo o mundo, realizam-se modificações no Código de Processo, na medida em que o processo é um instrumento de realização de justiça. É através do processo que o cidadão pede justiça e é através do processo que o Estado presta justiça. De sorte que o grande anseio da população é que essa resposta advenha num prazo razoável. O Ricardo Ferraço é do Espírito Santo. O senador diz algo de provocar espanto. São casos e mais casos. Escute só o tanto. Se nossa justiça hoje caminha a passos lentos, prejudicando empreendedores e cidadãos no país inteiro, isso se deve em boa parte, em grande medida, a uma legislação antiquada que multiplica o número de ações e recursos nas várias instâncias do judiciário. Existem hoje no Brasil quase 100 milhões de processos judiciais. É praticamente um processo para cada 2 cidadãos brasileiros. Atualizar o CPC é ajudar a desafogar o judiciário, dando maior celeridade ao julgamento das ações cíveis. Na votação derradeira, falou o presidente. Senador Renan Calheiros disse o que tinha em mente. O texto aprovado é bom, é o que se sente. A aprovação desse código, que dá um tratamento especial aos recursos repetitivos, que significa e acelera a produção da prova e das medidas cautelares, entre tantas outras inovações. É a própria concretização da razoável duração do processo, inscrita como direito fundamental no artigo 5º da Constituição, pela emenda constitucional número 45, a da reforma do Judiciário. Aquele que não conversa pode entrar pelo cano. O último relator conversou quase um ano. Foi o Vital do Rego, senador paraibano. Isso não vai dar certo, diria o pessimista. Mas o nobre senador mudou o carro de pista. Mostrou que vai mudar com esse ponto de vista. O novo Código de Processo Civil dará aos indivíduos um processo cidadão, assentado em raízes seguras, e será importante ferramenta na obtenção da duração razoável do processo. Trabalhamos sempre imbuídos no propósito de atender aos anseios dos cidadãos, no sentido de garantir um novo Código de Processo Civil que privilegie a simplicidade da linguagem e da ação processual, a celeridade do processo e a efetivação do resultado da ação, além do estímulo à inovação, modernização de procedimentos, garantindo o respeito ao devido processo legal. Você lembra da Maria? A personagem do começo? Ela está sem casa, não tem um endereço. Entregou o FGTS e ainda paga o preço. A Maria persevera, se levanta, depois cai, mantém expectativa, mas a casa própria não sai. Enquanto ela espera, levando a vida ela vai. Primeiro precisa mudar as leis, né?
E depois dar mais abertura para o cidadão e o cidadão também se interessar pelas causas, né? Será que o novo CPC vai dar algo diferente? Só mesmo o tempo dirá se vai ajudar a gente. Que a justiça rápida esteja bem à frente. Quem aguarda justiça merece bela medalha, mas uma coisa é certa, ideia que se espalha, a justiça que tarda, essa sim é falha. Acabou a reportagem, ela chegou ao fim. Vou dizer uma coisa, acredite, vá por mim. Toda ela em cordel, foi desse jeito assim. Caro ouvinte, obrigado pela sua simpatia. Quem fez esse texto foi o Adriano Faria. Se arrisca no cordel, não perde essa mania. Trabalho como este é sério, não comédia. Tem que ter a edição, que foi da Leila Herédia. Pega texto original, dá jeito e põe na rédea. O que dizer do áudio? É com Menezes, o André. Invertemos o seu nome pra rima não dar no pé. Um grande profissional. Nele nós botamos fé. O Gesiel Carvalho, sobre ele eu digo. É gente muito boa, pense no amigo. E esta reportagem apresentou comigo. A Marcela Diniz, competência semeia. Ela tem bela voz, jornalista de mão cheia. E afirmo sem erro, tem o rádio na veia. Tem a trilha musical, é do Pif Moderno. Banda do Carlos Malta, nosso abraço fraterno. Escute só o som, anote no caderno. Vamos parar por aqui. Já demos o recado. Esse é o nosso desejo. Que você tenha gostado. E a produção, você sabe. Foi da Rádio Senado. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.